Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre o potencial elétrico. Bom, esse potencial elétrico, sempre que você ouvir essa palavra potencial, você vai lembrar que é alguma coisa que está armazenada, alguma coisa que está contida, tá? Então, o potencial elétrico ele é a grandeza que ele mede, ele avalia quanta energia potencial elétrica é armazenada por unidade de carga. Então, por exemplo, aqui a gente tem nossa carga geradora, tá? Essa carga aqui é a nossa carga geradora e a gente sabe que ela gera um campo elétrico. Se você colocar uma carga de prova aqui próximo a essa carga geradora, onde há um campo elétrico, vai surgir uma força, né? Essa força ela pode puxar essa carga aqui mais para perto ou empurrar mais para longe. Então, esse ato aqui de mover essa carga de prova, isso necessita de uma energia, tá? Então, essa energia é a energia potencial elétrica. E o potencial elétrico, ele mede justamente a energia potencial elétrica que é armazenada nessa carga, beleza? Então, para a gente calcular esse potencial elétrico, a gente pode usar a seguinte equação. O potencial elétrico é igual à energia potencial elétrica dividido pela carga de prova, beleza? Então, essa daqui é a nossa equação para calcular o potencial elétrico. O V é o potencial elétrico, esse EP aqui é a energia potencial elétrica, não confundam com o campo elétrico. E o Q minúsculo é a nossa carga de prova, beleza? A unidade do potencial elétrico é o volt, tá? O volt. A gente representa ele também pela letra V maiúscula. E não confundam esse V aqui da unidade de volt com o V do potencial, tá? Esse daqui é só para a gente colocar lá do lado do número, né? É a nossa unidade de medida. E 1 volt é igual a 1 joule por coulomb, uma unidade de energia dividido por unidade de carga, beleza? Então, esse daqui é o nosso potencial elétrico. Bom, e a gente também tem aqui o potencial elétrico de uma carga pontiforme, tá? Então, imagine o seguinte, que você coloca aqui próximo a uma carga geradora, né? Você quer saber qual que é o potencial elétrico num ponto próximo aqui a essa carga. A gente sabe que essa carga geradora, ela gera um campo elétrico e aqui próximo, num ponto P, eu vou ter um potencial elétrico, beleza? E para a gente calcular esse potencial elétrico de uma carga pontiforme, a gente vai usar a seguinte equação. O potencial elétrico nesse ponto P aqui é igual a constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância. A distância entre a carga geradora e esse ponto P aqui, beleza? Essa distância. E esse ponto ele pode estar aqui, qualquer distância, tá? E aí vai mudando o potencial elétrico conforme você muda a distância e também conforme muda a carga geradora, beleza? Então, esse VP aqui, tá? É o nosso potencial elétrico no ponto P. O K é a constante eletrostática, aquele que a gente usava lá para calcular a força elétrica, campo elétrico também. O Q maiúsculo é a carga geradora e o D é a distância da carga até P. Essa distância da carga geradora até o ponto P. A unidade continua sendo volt, tá bom? Que a gente representa pela letra V aqui maiúscula, beleza? Então esse daqui é o potencial elétrico de uma carga pontiforme. Bom, a gente também tem a energia potencial elétrica. Então, quando a gente tem uma carga geradora, a gente sabe que ela gera um campo elétrico. E se eu colocar uma carga aqui de prova próximo a essa carga geradora, né, aqui nessa região do campo elétrico, vai surgir uma força que vai mover essa carga aqui, tá bom? Então, para mover essa carga, a gente sabe que gasta uma energia, tá? Então, essa energia potencial elétrica é a energia que essa carga adquire ao ser colocada aqui em um ponto do campo elétrico, beleza? E para a gente calcular essa energia potencial elétrica, a gente vai usar a seguinte equação. A energia potencial elétrica vai ser igual a constante eletrostática vezes a carga geradora vezes a carga de prova, dividido pela distância, a distância entre essas duas cargas aqui, beleza? Então, esse daqui, o EP, é a nossa energia potencial elétrica, o Q maiúsculo. Aqui vai ser a carga geradora, o K é a constante eletrostática, o Q minúsculo, a carga de prova, tá?
E aqui também a gente tem a distância, que é a distância entre as cargas, esse Dzinho aqui. A unidade de energia é o Joule, tá? A unidade no SI, é o Joule. Não confunda essa equação aqui com a equação da força elétrica, né? A equação da força elétrica, a gente tinha um módulo das cargas. Aqui não. Aqui pode entrar uma carga negativa aqui. E também na força elétrica, a gente tinha a distância ao quadrado. E aqui não, aqui é somente a distância, tá? Não tem quadrado. Essa energia potencial elétrica, ela pode ter um valor negativo, tá? Então aqui pode entrar um valor para a carga negativo. Do mesmo jeito também que para o potencial elétrico, né? Aqui a gente não tem módulo aqui nessa carga, né? E nem aqui também, ó. A gente não tem módulo. Então, esse potencial elétrico, ele pode ser um valor negativo também, tá? Não tem módulo. E além do mais, o potencial elétrico, ele é uma grandeza que ele é escalar. Ou seja, você só precisa calcular o módulo dele, o valor que representa esse potencial elétrico. Você não precisa calcular a direção e sentido, como a gente fez com força elétrica, com campo elétrico, tá? Então, de certa forma, é até mais simples de trabalhar com ele. Então, pessoal, essa daqui é a nossa energia potencial elétrica, beleza? A energia que uma carga adquire ao ser colocada em um ponto aqui do campo elétrico, beleza? Então, aqui vamos fazer um exemplo para a gente saber como que pode ser usado isso aqui. Então, o exemplo fala o seguinte: um campo elétrico foi gerado por uma carga elétrica Q igual a 4 microcoulombs no vácuo, onde a constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. A unidade dela é Newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Determine o potencial elétrico num ponto P situado a 0,4 metros da carga fonte Q. Então, a gente quer calcular aqui nesse caso, pessoal, a gente quer calcular o potencial elétrico num ponto P. Então, esse potencial elétrico aqui é de uma carga pontiforme, né? Então, a gente vai usar essa equação aqui, tá bom? A gente vai calcular o potencial elétrico num ponto P, aqui próximo a uma carga geradora. Então, vamos usar essa equação aqui. Então, aqui vai ficar que o potencial elétrico no ponto P é igual a constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância, certo? Aqui a gente tem potencial elétrico é igual a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. A carga geradora é 4 microcoulombs. Esse micro aqui, ele vale 10 a menos 6, né? É um submúltiplo do coulomb. Eu falei numa aula sobre isso lá. Então, aqui fica 4 vezes 10 a menos 6. E a distância é 0,4 metros. É a distância da carga geradora até o ponto P, tá? Então, 0,4 metros, em notação científica, fica 4 vezes 10 a menos 1. Aqui eu vou multiplicar o 9 vezes 4. Então, vou colocar aqui embaixo, potencial elétrico fica 9 vezes 4. Isso aqui dá 36. E uma multiplicação com potência de base 10, eu vou conservar a base 10 e vou somar os expoentes. Fica 9 mais menos 6, né? Mais com menos dá menos, então fica 9 menos 6, que dá aqui 3. E aqui embaixo, 4 vezes 10 a menos 1. Agora, o nosso potencial elétrico aqui no ponto P vai ficar 36 dividido por 4, isso aqui dá 9. E aqui eu tenho uma divisão com potência de base 10. Então, eu vou conservar a base que é 10 e subtrair os expoentes. Fica 3 menos 1, que é 3 mais 1, né? Fazendo um jogo de sinal. Então, que vai ficar 10 elevado à quarta. A unidade potencial é o volt, tá? Então, esse daqui é o nosso potencial elétrico. Aqui nesse ponto P, né? Potencial elétrico nesse ponto P vale 9 vezes 10 a quarta volts, beleza? Bom, para a gente terminar aqui, a letra B fala o seguinte: colocando-se em P uma carga de prova Q igual a menos 2 picocoulombs, determine a energia potencial elétrica adquirida. Isso aqui eu posso fazer de duas formas, né? Eu vou fazer primeiro aqui, usando essa equação aqui. A energia potencial elétrica, né? É igual a essa equação aqui. Então, vou reescrever ela.
Então aqui vai ficar a energia potencial elétrica igual a constante eletrostática vezes a carga geradora vezes a carga de prova dividido pela distância, certo? Então aqui vamos substituir a energia potencial. Aqui vai ficar energia potencial é igual a constante eletrostática. Ele fala para a gente aqui na questão que vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então aqui 9 vezes 10 elevado a 9. A carga geradora vale 4 microcoulombs, né? Que é 4 vezes 10 a menos 6. Então aqui fica 4 vezes 10 a menos 6. A carga aqui de prova, ele fala para a gente que é menos 2 picocoulombs. Esse pico aqui é um submúltiplo do coulomb, né, que é o 10 a menos 12. Então aqui tem um sinal de menos, vai ficar menos 2 vezes 10 a menos 12, tá? Isso aqui é um submúltiplo. Se você não está lembrado aqui, volta na aula lá de submúltiplos, que eu expliquei isso aqui, né? A gente tem o milho, o micro, o nano, o pico, e esse daqui vale 10 a menos 12, tá? Por isso que fica menos 2 vezes 10 a menos 12. E a distância, né? É a distância no ponto P, que é a mesma distância aqui da letra A, que vale 0,4 metros, tá? Que é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1. Então aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 1, beleza? Bom, fazendo essa continha aqui, vamos ver quanto que fica, né? Vai ficar energia potencial é igual, vou fazer 9 vezes o 4 vezes o menos 2. Isso aqui dá menos 70, menos 72. E aqui eu tenho a multiplicação com potência de base 10. Então eu vou conservar a base que é 10 e vou somar os expoentes. Vai ficar 9 menos 6, que dá 3, e 3 menos 12, aqui dá menos 8. Desculpa, aqui dá menos 9, né? Menos 9. E aqui 4 vezes 10 a menos 1. 4 vezes 10 a menos 1. Então aqui vai ficar a energia potencial é igual a menos 72 dividido por 4, isso aqui dá menos 18. E eu tenho uma divisão com potência de base 10. Então eu vou conservar a base que é 10 e subtrair os expoentes. Fica menos 9 menos menos 1. Né? Menos com menos dá mais. Menos 9 mais 1, que é menos 8. Agora a vírgula está aqui, né? Eu vou andar uma casa com a vírgula para a esquerda e somar a unidade no expoente. Então aqui vai ficar a energia potencial é igual a menos 1,8 vezes 10 a menos 7 joules. A unidade de energia é o joule, tá? Então essa daqui é uma forma de fazer. A gente também pode fazer usando a primeira equação que a gente viu, tá? Essa equação aqui, ó. Potencial elétrico é igual a energia potencial dividido pela carga de prova. Então, vamos fazer dessa forma aqui para a gente ver como fica. Aqui fica o potencial elétrico é igual a energia potencial dividido pela carga de prova. O potencial elétrico ele vai ser o mesmo potencial que a gente tinha lá na letra A, que a gente calculou na letra A. Que nesse caso aqui, é esse potencial aqui, ó, de 9 vezes 10 elevado a 4, né? É o potencial elétrico no ponto P. Então aqui, o nosso potencial vai ser 9 vezes 10 elevado a 4. A energia potencial é o que eu quero encontrar, tá? Então aqui vai ficar a energia potencial, que é o que eu quero encontrar. E a carga de prova vale menos 2 vezes 10 a menos 12, né? O pico é 10 a menos 12. Então aqui vai ficar menos 2 vezes 10 a menos 12, certo? Esse menos 2 aqui vezes 10 a menos 12 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então aqui na frente vai ficar a energia potencial é igual a 9 vezes 10 elevado a 4
vezes menos 2 vezes 10 a menos 12, certo? Então aqui vai ficar a energia potencial elétrica 9 vezes menos 2, isso aqui dá menos 18. E aqui eu tenho a multiplicação com potência de base 10. Então eu conservo a base e faço a adição dos expoentes. Fica 4 mais menos 12, né? Que é 4 menos 12. Então isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 8. Vou andar uma casa com a vírgula para a esquerda e adicionar uma unidade aqui no expoente. Vai ficar menos 8 mais 1, que dá menos 7, né? Então aqui vai ficar energia potencial elétrica igual a menos 1,8 vezes 10 elevado a menos 7. A unidade de energia é o joule, tá? Então aqui das duas formas deu o mesmo valor, tá? A energia potencial elétrica dá menos 1,8 vezes 10 a menos 7, usando essa forma aqui, e o mesmo valor usando essa primeira forma aqui. Você pode usar qualquer uma das duas, desde que tenha as informações necessárias para você usar cada uma delas, beleza? Bom, gente, então é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês.